E Bovespa teve mais de 45% de alta se olharmos de um ano para cá. E aí, será que nesse momento atual ainda existem algumas empresas baratas? E nesse vídeo eu vou comentar sobre 3 empresas que eu considero descontadas, mesmo depois de toda essa alta do Bovespa, por conta de vários setores estando extremamente caros. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal para receber mais vídeos como esse. A primeira empresa que eu quero destacar aqui é a Semin. Depois de toda essa alta da Vale, a Semin ficou extremamente largada pelo mercado, principalmente por conta das preocupações que vêm ocorrendo com a CSN, que é a hold controladora da Semin, por conta do alto endividamento dessa hold. Mas isso não tem muito a ver com o que a Semin entrega. Aqui podemos ver rapidamente que hoje a Semin tem 26 bilhões de valor de mercado, e quando olhamos para a dívida bruta dela, ela tem 9 bilhões de dívida e quase 9 bilhões de caixa. Então a dívida líquida dela fica em 296 bilhões de reais. Então vocês podem ver que o problema de endividamento da Semin não existe apenas da sua hold. Então o mercado fica bastante pessimista com a empresa, mesmo que esse problema não esteja realmente na empresa. Obviamente que a Semin está entrando num forte ciclo de investimentos que não deve afetar tanto o seu fluxo de caixa até 2030. É esperado mais de 12 bilhões em investimentos para a mineradora, o que, na minha visão, não vão afetar drasticamente o seu caixa. Se olharmos aqui alguns indicadores da Semin, lembrando que é complicado ficar olhando para preço sobre lucro de empresas de commodities, porque isso fica extremamente distorcido. Geralmente, os melhores momentos de comprar empresas de commodities são realmente quando o preço sobre lucro está alto. É totalmente inverso a um banco, a uma empresa de seguros, por exemplo. A Semin vem entregando um certo crescimento. Vocês podem ver aqui a rentabilidade da empresa é extremamente elevada, mesmo com os níveis atuais de minério de ferro. Os dividendos que a Semin pode entregar ficam na casa aqui de 10%. Eu não acredito em 12%, porque ela pagou alguns dividendos extraordinários no último pagamento de dividendos. Então, eu não acredito em 12%, acredito mais numa faixa de 10% de dividend yield. Vocês podem ver que a Semin atua totalmente com minério de ferro e grande parte da sua receita vem da parte de exportação. Então, muitas vezes o mercado, quando esse tipo de empresa que tem muita receita dolarizada e o dólar segue caindo, o mercado bate um pouco mais dessas empresas, mas não tem como garantir que o dólar vai ficar caindo por bastante tempo. Geralmente, esses períodos de queda de dólar são bons momentos para investir nesse tipo de empresa. Olhando aqui comparativamente para a Vale, por que a Vale subiu tanto nos últimos meses? O principal fator da Vale estar subindo nos últimos meses é a sua diversificação de receitas. A Vale está entregando um alto crescimento na parte de minerais energéticos, principalmente como o cobre, que vem crescendo de uma forma bastante acelerada. Então sua receita está deixando de ser totalmente em minério de ferro e agora está entrando para a parte de níquel e cobre e até mesmo ouro. Existe uma certa diversificação em relação à Semin, no caso aqui da Vale. E quando olhamos aqui o gráfico da Semin, vocês podem ver a forte queda nas últimas semanas, principalmente por conta de 2 fatores que eu mencionei com vocês: a queda do dólar e também a queda no preço do minério de ferro. Obviamente que o minério de ferro não está caindo de uma forma tão drástica assim, mas está em um preço relativamente razoável. E mesmo assim podemos considerar até mesmo um bom ponto de compra, porque estamos numa taxa de juros elevada no mundo todo. Então, no final das contas, ainda existe um crescimento potencial ainda para ser desbloqueado, porque com taxas de juros elevadas, geralmente a maioria dos países do mundo não crescem de forma mais acelerada. E esse tipo de commodity também está bem atrelado ao crescimento desses países. E aqui vocês podem ver a forte correlação que a Semin tem com o minério de ferro. Mesmo olhando a Semin em cotações em real, eu vou transformar essa cotação agora em dólares para você ver que a cotação tem uma forte correlação com o minério de ferro. Então, o minério de ferro hoje segue ainda nessa tendência de baixa desde 2021. Eu vou mostrar a seguir para vocês o gráfico completo, mas na minha opinião, existe ainda grande destrave de preços para o minério de ferro. Aqui vocês podem ver o pico lá em 2021, onde também foi aquele pico da Vale nos R$ 120. Existe essa forte resistência no minério de ferro, vem segurando atualmente. Vamos ver até quanto isso vai acontecer, mas eu acredito em preços mais elevados para o futuro em relação ao minério de ferro.
A segunda empresa que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu considero também barata, é a Klabin. A Klabin também é outra empresa de commodity, mas o que vem acontecendo com o mercado é que ele vem precificando a Klabin como se ela fosse ainda a Klabin de 5 anos atrás. Hoje, a Klabin não é mais uma empresa totalmente de celulose e vocês podem ver exatamente aqui. Há uns 3 anos atrás, a Klabin tinha mais de 50% da sua receita atrelada à celulose e hoje vocês podem ver que apenas 15% da sua receita vem da parte de celulose e mais de 75% da receita da parte de papéis e embalagens. O que são, sim, produtos com receita atrelada a dólar, porque parte da sua produção é exportada, como vocês podem ver aqui, mas, na minha visão, é bastante exagerado essa reação do mercado, porque o mercado vem precificando queda no dólar e queda no preço da celulose, como se a Klabin fosse uma Suzano. Se olharmos para a Suzano, ela praticamente tem mais de 75% da sua receita atrelada à celulose, e não é o caso da Klabin. E o mercado vem batendo tanto na Suzano quanto na Klabin ultimamente. Quando olhamos para os dividendos da Klabin, hoje eu acredito num dividendo na faixa de 6% a 7%, considerando ali por volta de 15% do seu EBITDA ajustado em dividendos, porque a Klabin tem uma política de dividendos atrelada ao EBITDA ajustado. Também não considere PL nesse tipo de empresa e nem olhe muito para o lucro. Essas empresas de capital intensivo, como Klabin e Suzano, elas possuem bastante distorção no seu lucro contábil, por conta de muita depreciação dos seus ativos. Não é ideal você olhar para o PL desse tipo de empresa. E o que vem acontecendo ultimamente é a Klabin diminuindo esse alto endividamento. A dívida líquida da Klabin chegou a 4,5 dívida líquida sobre EBITDA ajustada, e eles já estão correndo para colocar essa dívida líquida sobre EBITDA na faixa de 2,5 vezes, reduzindo fortemente essa alavancagem e também aumentando o potencial dos pagamentos de dividendos. O EBITDA ajustado da Klabin ainda segue em um crescimento bastante acelerado, o que pode levar a dividendos melhores quando olhamos para o médio prazo, porque atualmente ela finalizou vários projetos de expansão das suas fábricas que agora estão começando a gerar resultados. E quando olhamos apenas para o EBITDA da Klabin, vocês podem ver aqui, observem nessa linha aqui, olha o crescimento do EBITDA da Klabin. Ela fechou 2025 com 7,28 bilhões de EBITDA, um bom crescimento em relação a 2024. Para esse ano é esperado por volta de 8,2 a 8,5. Vocês podem ver aqui que há 10 anos atrás ela tinha 2,15 bilhões em EBITDA. Então, basicamente, a empresa cresceu 4 vezes e a cotação da empresa não seguiu essa mesma proporção. Lá em 2016, a Klabin era cotada sem dividendos, apenas o preço de tela de R$ 2,50 mais ou menos, e hoje ela está na faixa de R$ 3,60. A geração de caixa da empresa, o crescimento do EBITDA ajustado, que é a principal linha, por conta da sua política também de dividendos, vem crescendo e o mercado não vem acompanhando. Como vocês podem ver aqui, a cotação cresceu um pouco mais de 60%, enquanto o EBITDA da empresa cresceu mais de 300%. Então, na minha visão, hoje o mercado está bem pessimista com o Klabin, principalmente por conta do dólar. Como vocês podem ver aqui, existe uma forte correlação da Klabin com o dólar. Geralmente a Klabin sobe de cotação bem rápido quando o dólar está ficando mais caro, quando o dólar começa a se apreciar. E geralmente o mercado começa a bater mais na Klabin quando o dólar começa a ficar mais barato. Olhando para a parte técnica aqui da Klabin, eu acredito que ela deve respeitar esse longo canal de alta que vem lá desde 2008 e respeitar aqui esses preços de R$ 3,50. Caso caia, os preços de R$ 3,00 são muito bem-vindos. Na minha visão, Klabin abaixo dos R$ 4,00 é bastante barato para um investidor que tem visão de pelo menos 3 a 5 anos. Então, outra empresa que eu venho comprando atualmente, aos poucos, é Klabin. Ela está na minha carteira pessoal e também na carteira do canal, que eu venho aumentando a minha posição bem aos poucos, principalmente por todos esses quesitos que eu mostrei para vocês. Mesmo sendo uma empresa de capital intensivo, ela ainda segue muito depreciada em relação ao que vem entregando de crescimento. E a terceira empresa que também está na minha carteira é a Schulz. A Schulz é uma empresa que fabrica compressores de ar e também freios em geral para caminhões, é principalmente uma empresa situada no setor industrial. Da situação atual, com a alta taxa de juros no nosso país,
grande parte das empresas do setor industrial estão apanhando bastante aqui na bolsa e também até mesmo nos resultados. Mas isso é diferente com a Chus. A Chus ainda vem entregando resultados sólidos. Vocês podem ver que hoje o PL da Chus fica por volta de 7 vezes. Quando ajustamos com alguns efeitos não pontuais que aconteceram no balanço de 2025, o PL fica ali na casa de quase 8 vezes, mas é bastante barato para a qualidade da empresa. Muitos até falam que a Chus é uma mini VEG, porque ela vem crescendo em equipamentos tecnológicos e o mercado ainda não precifica da forma tão correta assim quanto precificou a VEG em períodos anteriores. Vocês podem ver que o crescimento dos lucros da Chus é bastante aceitável, mais de 15% de crescimento, um crescimento bastante elevado, e a rentabilidade sobre o patrimônio líquido da empresa fica em quase 20%. Tá? Em momentos de taxas de juros baixas ou queda de taxas de juros, vocês podem ver que a Chus entrega um alto crescimento no seu ROI, por conta principalmente da eficiência que a empresa possui. Hoje, a Chus consegue entregar realmente um dividendo que na casa de 6 a 8%. Ela é uma empresa que não possui praticamente dívida alguma. Vocês podem ver que a dívida líquida sobre EBITDA da empresa está negativa em menos 0,41, o que significa que ela possui mais dinheiro do que dívida. E aqui vocês podem ver exatamente isso. 1,14 bilhão em disponibilidades em dinheiro em caixa, enquanto a dívida bruta é de 1 bilhão. E uma parte bastante interessante da Chus é que ela tem mais de 1 bilhão de caixa e vale 5 bilhões na bolsa. Então vocês podem ver que basicamente 25% da empresa está líquido em caixa. Só de ela deixar ali na renda fixa, ela já ganha um resultado financeiro bastante aceitável e também tem um caixa bastante robusto. Então é uma empresa que realmente o mercado bate até um pouco mais do que o necessário nela. E na minha visão é uma excelente empresa. Eu tenho essa empresa na carteira. Alguns dos meus clientes de consultoria também eu recomendei essa empresa para eles, porque é uma empresa de excelente qualidade. E vocês podem ver aqui essa correlação de lucro versus cotação da Chus. Hoje o lucro fica ali um pouco de lado por conta desse cenário de alta taxa de juros. E a cotação está bastante aquém do quão o resultado está sendo entregue. Obviamente que o crescimento de resultado não está sendo grande nos últimos anos, mas com o corte nas taxas de juros, é uma empresa que deve decolar fortemente nos resultados, assim como foi de 2016 a 2021. Esse exato momento de aceleração econômica por conta dos cortes de juros fez com que a Chus crescesse fortemente os seus resultados. O mesmo pode acontecer no futuro, mas não tem como saber se realmente vão ter corte de juros. E quando olhamos aqui para a parte gráfica da Chus, podem ver que ela fez essa cunha aqui descendente e rompeu atualmente essa formação. Ela está entre esses dois fibos que são bastante importantes e existe bastante chance da Chus chegar aqui nos R$ 7. Mas obviamente isso vai depender principalmente de corte de juros e melhora de resultados. Lembrando que a parte técnica também está bem atrelada à parte fundamental da empresa. Todo investimento em renda variável você tem que ter pelo menos uma visão de médio prazo, pelo menos de 3 a 5 anos para você estar investindo em ações. Então se você tem essa visão, Chus pode ser uma excelente opção em relação a small caps para uma carteira de quem gosta de dividendos e também espera um crescimento para as empresas da sua carteira. Então é isso, pessoal, um vídeo aqui mais simples em relação a essas 3 empresas que eu comentei com vocês. Como eu já disse nesse vídeo, 2 delas estão na minha carteira, que eu venho aportando recentemente, é a Klabin. A CSN Mineração eu já tive na minha carteira no passado, mas eu vendi quando o mercado ficou ali meio estranho em precificar a CSN Mineração a mais de R$ 7, enquanto a Vale estava jogada ali nos R$ 55, e eu vendi praticamente toda a posição ali naquele momento, porque na minha visão aquilo não fazia sentido. Mas eu considero também uma excelente empresa e pode ser que no futuro próximo ela volte para a minha carteira de investimento. Então comenta aqui embaixo se você tem alguma dessas 3 empresas que eu comentei nesse vídeo, comenta se vocês gostam dessas empresas que eu comentei aqui e também se você for novo nesse canal, já se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.